Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. O UFMA concede título de professor emérito ao ex-reitor da instituição, Natalino Salgado. Enem 2025. Saiba quais alimentos você deve consumir no dia da prova para melhorar o seu desempenho. No quadro Incluir, tem histórias de famílias que lutam pelo tratamento dos filhos com microcefalia. E conheça também o trabalho do Instituto Amor Incondicional, que dá apoio para essas famílias. A 9ª Semana Estadual de Combate ao Feminicídio é tema do nosso quadro Sala de Entrevista. Em nosso estúdio recebemos a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena. O nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 6 de novembro, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Nesta quarta-feira, no município de Governador Nunes Freire, no Maranhão, Eliseu Carvalho de Castro foi condenado a 27 anos e 8 meses de prisão pelo feminicídio de Ana Caroline Souza Campelo. O crime ocorreu em 2023. A vítima foi abordada pelo homem que estava em uma moto enquanto voltava para casa. Eliseu não poderá recorrer em liberdade. Em São Benedito do Rio Preto, 4 vereadores tiveram os mandatos cassados por participação em um esquema de desvios de recursos do Fundeb. Os vereadores cassados são José Walter Damasceno Araújo, Sandra Regina da Silva Costa, Romário Carvalho Andrade e José Luiz Rodrigues Barbosa. A decisão foi proferida nesta quarta-feira. Nesta semana, o Maranhão recebeu uma delegação oficial da China. O objetivo é estreitar relações comerciais e promover futuras parcerias. Durante o encontro foi realizada a assinatura da carta. O documento simboliza o apoio mútuo entre as partes, reforçando o interesse em ampliar o intercâmbio nas áreas econômicas, educacional, tecnológica e cultural. Mais de 4.000 crianças nasceram com microcefalia no Brasil desde 2015, quando o primeiro caso relacionado ao Zika vírus foi identificado. Na época, o país enfrentava um surto de Zika e o Brasil virou notícia internacional. Hoje, no quadro Incluir, que destaca os direitos das pessoas com deficiência, vamos entender melhor como a infecção causada pelo vírus da Zika durante a gravidez pode causar a microcefalia e conhecer histórias de mães e pais que lutam pelo tratamento de seus filhos. E aqui em São Luís, muitas famílias encontram apoio no Instituto Amor Incondicional. Vamos conferir agora na reportagem de Ricardo Miranda. A Silvia é mãe do Jonathan, de 9 anos. Ele tem microcefalia. Fala e entende tudo o que a mãe diz, mas precisa de cuidado redobrado no dia a dia. Meu tempo é dedicado totalmente para ele, né? Eu não posso trabalhar, porque ele depende de mim, né? Cadeirante e tudo. E eu levo a vida assim, né? Como Deus quer, e Deus abençoando tudo também. Se não bastasse a dedicação, Silvia também precisa lidar com as despesas. O dinheiro que ela recebe todo mês é insuficiente para cobri-las. A dificuldade maior que tem é só a questão de fralda, né? Que ele não recebe pelo município e é o gasto maior que eu vejo, né? Os outros gastos dá para me manter, com o BPC é pouco. A pessoa diz, o BPC é muita coisa, mas não é. A microcefalia é uma doença onde a cabeça e o cérebro das crianças são menores do que o tamanho normal para a idade. Inclui também alterações neurológicas, motoras e auditivas. É a principal manifestação da síndrome associada à infecção pelo vírus da Zika. A transmissão ocorre durante a gestação pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que causa a dengue. O mosquito se reproduz em água parada, comum em áreas mais pobres com falta de saneamento básico. A gravidade das alterações pode variar. Quanto mais cedo a infecção ocorre na gravidez, mais precoces tendem a ser esses sinais. Com o 4º mês de gravidez, nós fez o
a ultrassom, aí o médico já declarou que tinha uma manchinha na cabeça, podia ter algum problemazinho no cérebro dela. Aí pediu para nós fazer o morfológico. No momento está precisando de cirurgia do quadril, que o ossozinho está descolando. Aí o médico falou que tem que fazer o máximo para não fazer mais uma mais avançada, para colocar só o pino. A síndrome foi descoberta no Brasil em 2015. Em novembro do mesmo ano, o Ministério da Saúde decretou emergência de saúde pública, que durou até maio de 2017. Nesse período, foram registrados 17 mil casos de Zika no país, sendo mais de 4.500 de microcefalia. No Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde contabilizou 298 casos da doença. Parte desses casos é atendido pelo Instituto Amor Incondicional. Há 4 anos, o local é suporte para famílias do interior do Maranhão e de outros estados que buscam na capital o acesso ao sistema de saúde. O Instituto Amor Incondicional começou com o filho da fundadora, Érica Camila, né? Ela teve um filho com microcefalia e logo em seguida, como ela tem uma renda financeira melhor, né, para fazer o tratamento, ela decidiu abrir essa instituição onde acolhe mães com crianças com patologias raras de todo o interior do Maranhão e tanto do Pará também, para que pudesse ajudar essas mães a fazer os tratamentos das crianças, né? Mães essas que não têm a vida financeira tão boa assim para poder manter o tratamento. Então o Instituto ele foi aberto mais em prol de acolher essas mãezinhas para esse tratamento. A Lídia é uma das mães acolhidas pelo Instituto. Há 9 anos, ela vem de Buriticupu para São Luís com a filha que tem microcefalia. Uma viagem de quase 7 horas, feita toda semana. Enquanto eu conseguir fazer o tratamento dela, eu venho. Deixo meus outros filhos com o pai dele, com a minha mãe. Apesar da importância do trabalho, o Instituto, que é mantido à base de doações, tem passado por dificuldades. É bem complicada essa questão do desafio, porque é manter uma casa com várias pessoas e dependendo da população, né? Porque nosso prédio não é totalmente do Instituto, é um prédio alugado, então a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa pagar a conta de energia, precisa pagar funcionário, a gente tem 3 funcionários, os funcionários também são pagos. Então, assim, é uma dificuldade um pouquinho apertada, mas na hora que Deus vai lá e nos ajuda. Mas para quem abdica parte da vida para cuidar dos filhos, dificuldade vira só mais um detalhe. Uma prova de amor que supera os desafios e a distância. Cada olhar, cada gesto de carinho é a renovação de uma esperança por mais qualidade de vida para os filhos. Eu tenho mais 2 filhos depois dela. Ela é minha mais velha, eu tive mais 2. Mas só que mesmo tendo meus 2 filhos, eu nunca deixei de continuar o tratamento dela, né? Sempre vim. Obrigado. Olha, gente, quem puder ajudar o Instituto Amor Incondicional, o Instagram do Instituto já apareceu aqui na sua telinha, como você viu na reportagem do Ricardo Miranda, o Instituto realiza um belo trabalho e vale a pena ajudar. Vamos mudar de assunto agora. Neste domingo tem a primeira etapa do Enem 2025. O Exame Nacional do Ensino Médio, né, a principal forma de ingresso no ensino superior brasileiro. Gente, é normal ter aquela ansiedade antes e no dia da prova, né? Mas você sabe que a alimentação pode contribuir para driblar essa ansiedade e também melhorar o desempenho do candidato. Quem traz algumas dicas para a gente agora é o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, Ana, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. É isso mesmo, as provas do Enem se aproximam, esse que é um momento desafiador para milhares de estudantes espalhados por esse Brasil. E a gente sabe que a alimentação é crucial, é primordial para o bom desempenho nas provas. Por isso, para dar dicas valiosas aí sobre alimentação, ao meu lado, a Mirela Gonçalves, que é nutricionista e vai começar falando do começo. Sábado à noite, um dia antes da prova, que alimentação que você sugere para esse estudante? Boa tarde. O ideal, na verdade, é comer aquela alimentação bem caseira,
tá? Comer a alimentação de casa, porque sabe quem está fazendo, tá? E se for pedir de algum lugar que você realmente saiba como é feito, para não ter nada de situação gastrointestinal, aquele desconforto, tá certo? À noite, quem estiver muito ansioso, tomar um chazinho de camomila ou então um suco de maracujá já vai resolver muito, tá? Ter um sono bem reparador. Tá. O sono é muito importante nesse momento, né? Porque o dia seguinte vai ser um dia muito cheio. E aí, sobre o dia seguinte, o estudante acordou depois de ter uma boa noite de sono. O que você sugere para o café da manhã? O café da manhã vai ter que ser um café de rei ou rainha, né? A gente sabe que as provas começam bem cedo, então café da manhã, ovo, leite, o cafezinho, tá? Um pão. Então, isso é ideal. Uma fruta. Nesse momento da hora da prova, é bom um energético, tá? Mas minutos antes. Por quê? O energético, ele não vai fazer o efeito na mesma hora. Ele vai te dar a energia durante a prova. Então, na hora que você chegar, já toma um energético e aí vai ter energia para fazer a prova toda, tá? Uma barra de cereal, tá? Algum sanduíche caseiro, gente. Nada de comprar na rua que você não sabe quem fez, para não te dar aquela sensação gastrointestinal na hora da prova ali, aquela dor de barriga, alguma coisa parecida. Muito obrigado, viu, Mirela, pelas suas informações. Então, aí a gente vê como que a alimentação pode ser importantíssima nesse momento. Às vezes o aluno estudou tudo o que precisa estudar, ele está preparado na questão do conteúdo, mas um erro ou outro por desatenção na questão do alimento, né, da dieta, da alimentação, pode trazer tudo a perder para esse aluno. Por isso, é muito importante cuidar de tudo, da mente, do conteúdo que foi estudado e também da alimentação. Ana, essas foram as dicas de hoje, claro, para os alunos que vão fazer o Enem, uma boa prova. Vai dar certo. Obrigada, Robert. E a UFMA concedeu o título de professor emérito ao ex-reitor da instituição, Natalino Salgado. O professor Natalino foi reitor por 3 mandatos aqui na UFMA e realizou uma grande transformação na nossa universidade. Eu, Fernando Carvalho Silva, reitor da Universidade Federal do Maranhão, confiro ao professor Dr. Natalino Salgado Filho o título de professor emérito. Uma homenagem a quem dedicou a vida a transformar a Universidade Federal do Maranhão. Natalino Salgado recebeu da UFMA o título de professor emérito, em reconhecimento às suas contribuições e trajetória. A palavra emérito, derivada do latim emeritus, não significa aposentado, mas aquele que cumpriu o merecimento e segue digno de servir. Assim me sinto, ainda servidor, ainda aprendiz, ainda inquieto diante do mistério do saber. Foi um dos grandes reitores que nós já tivemos, responsável principalmente pela expansão da universidade, ou seja, pela democratização do ensino. Ele está de parabéns, é uma homenagem muito merecida por todo o trabalho, né, pela vida acadêmica, literária do nosso grande reitor, professor Natalino Salgado Filho. Natalino Salgado tem uma carreira sólida e extensa nas áreas da medicina e da educação. Reitor da UFMA por 3 mandatos, o pesquisador promoveu mudanças significativas e deu uma nova cara para a universidade. Uma das principais conquistas foi o Hospital Universitário, referência nacional em gestão e formação. É uma trajetória de diretor de hospital universitário, a trajetória de reitor, a trajetória de médico, a trajetória de humanista e, essencialmente, de professor. Um professor que formou gerações de profissionais da área da saúde, em especial médicos, que hoje fazem a diferença no hospital universitário e no estado do Maranhão. Natalino Salgado publicou 18 livros e mais de 400 artigos. É membro da Academia Nacional de Medicina e da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Mas em seu vasto acervo de produção intelectual, ele também escreveu sobre história, política e sociedade.
é um profissional que consegue articular a técnica da medicina com a sensibilidade das ciências humanas. É um escritor de crônicas muito interessante, em que ele pega os exemplos da medicina e junta com os da vida cotidiana e dá uns textos muito bonitos e ao mesmo tempo também são os textos que inspiram os outros as questões de humanidade. Um professor, pesquisador e médico que nasceu no interior do estado do Maranhão e que, por meio do amor à medicina e à educação, trouxe mudanças importantes na vida de milhares de maranhenses. Eu acho que essa longa trajetória de boas práticas, de serviços, de compromisso social, educativo, ético com a instituição pública, de maior relevância do nosso estado, isso deve ter incentivado, né, a aprovação desse título, que eu recebo com muita gratidão, mas eu oferto essa titulação a todos aqueles que estavam ombreados comigo nesse propósito maior de servir a nossa instituição federal, a Universidade Federal do Maranhão. A TV UFMA é fruto do trabalho do professor Natalino. Justa homenagem, parabéns ao professor Natalino. A seguir tem entrevista com a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Suzan Lucena, que fala sobre a 9ª Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. Vamos para o intervalo e voltamos já já. O curso de design da UFMA lançou uma plataforma digital que reúne informações históricas e acadêmicas do curso. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Hildo Correia. Um espaço digital que celebra mais de 50 anos de história. O curso de design da Universidade Federal do Maranhão lançou uma plataforma que reúne informações históricas, acadêmicas e visuais. E é sobre esse assunto que eu converso com o coordenador do curso, o professor Bruno Seviliano. Então, professor, que informações históricas e acadêmicas as pessoas podem encontrar lá? O site ele nasceu para contar a história de mais de 50 anos do curso, né? E ao navegar pelo site, você encontra uma linha do tempo dos principais fatos ocorridos. Você pode conhecer os professores, os projetos de pesquisa, os núcleos de pesquisa e, além disso, galeria de trabalho dos alunos que estão expostas lá no site. Agora, como a gente já citou, 50 anos de história, vamos elencar alguns pontos dessa história do curso de design que começou como design industrial, é isso? Desenho industrial. Então, a ideia do curso ele nasceu no início da década de 70, teve o primeiro vestibular em 71, e a primeira turma, então, ela vai entrar juntamente com o projeto pedagógico em 72. E ao longo dessa trajetória teve várias reformulações de curso, teve congressos nacionais, encontros de estudantes, exposições de trabalhos que ajudaram a moldar e a definir esse campo de design no Maranhão. Agora, como é que surgiu essa plataforma? Foi a partir de um trabalho de conclusão de curso? Exatamente, o trabalho de conclusão de curso do aluno Pedro Carvalho, orientado pelo professor Márcio Guimarães, e teve valiosas contribuições dos professores Paulo Sérgio, Francisco Lobo, mas ele só se conseguiu materializar quando toda a comunidade participou desse projeto, enviando, compartilhando fotos, relatos, sugestões. Certo, então vamos convidar a comunidade acadêmica para acessar e continuar esse trabalho também, né? É bem fácil acessar, basta digitar design.ufma.br. O site é voltado para todas as pessoas que vivem e querem conhecer o curso e ajuda a consolidar o campo de design no Brasil, no Estado e no Nordeste. Afinal de contas, é um dos cursos mais antigos do país. Professor Bruno Seviliano, muito obrigado pelas informações. Então, essas e outras notícias você encontra no portal ufma.br e em nossas redes sociais. Obrigada, Hildo. Ainda falando sobre a UFMA, a Universidade informa que, devido à realização de serviços de melhoria na pista de acesso ao bloco tecnológico, o ônibus Campo Linha 2, operado pela empresa Taguatur, está temporariamente suspenso. Mas, para garantir a mobilidade e minimizar os transtornos, a UFMA disponibilizou micro-ônibus que estão realizando o trajeto das 7 da manhã até as 10 da noite, iniciando o percurso a partir do Núcleo de Esportes. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre uma luta constante das mulheres, que é o combate à violência e o reconhecimento aos nossos direitos.
Neste ano, o Maranhão já registrou mais de 35 casos de feminicídio. Educação e conscientização da sociedade são fundamentais para acabar com esses crimes. Durante todo esse mês acontece a 9ª Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. Assunto do nosso quadro Sala de Entrevista de hoje. A 9ª Semana Estadual de Combate ao Feminicídio se estende até o dia 30 de novembro. A iniciativa conta com o apoio de diversos parceiros em busca de ampliar o diálogo sobre o enfrentamento à violência de gênero, especialmente por meio da educação e da participação comunitária. Aqui ao meu lado, a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena, que nos traz mais detalhes sobre a temática. Susan, é um prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda ao Sala de Entrevista. É um prazer estar aqui e poder falar sobre prevenção. A gente sabe dos números alarmantes da violência contra a mulher, a gente sabe que o feminicídio é uma triste realidade e que não acontece de hoje. Inclusive, a lei do feminicídio foi criada para dar visibilidade ao número de mulheres que têm as suas vidas ceifadas dentro das suas casas, majoritariamente, na frente dos seus filhos, pelo simples fato de sermos mulheres. E aí, Susan, você está falando de prevenção e a gente também vê aí no dia a dia que os casos de violência contra a mulher têm aumentado. De fato, esse número aumentou ou o subregistro que diminuiu, levando em consideração eventos como esse, que trazem aí, então, essa temática e que fazem as pessoas, então, tomar ciência de que é necessário denunciar? A gente teve, de fato, uma diminuição do subregistro, um aumento do número de denúncias. Hoje as mulheres estão demorando menos tempo para denunciar. A gente começa a sair de uma realidade que demorava de 7 a 10 anos para que a mulher conseguisse denunciar. Há denúncias que acontecem logo após a primeira violência. Então a gente precisa falar dos sinais da violência, para a gente parar de confundir cuidado com controle, né? E pessoas que querem constantemente mandar na gente, achando que são os nossos donos. Então, a gente precisa levar esse alerta, trazer essa discussão, porque quando a gente fala de exemplos, de dados, de sinais, a gente começa a ver mulheres que estavam em um ciclo de violência, mas sequer conseguiam se identificar como vítimas de violência. Durante muito tempo, a sociedade ficou dizendo, mas ele nunca te bateu, como se a violência fosse só física. E ela não é só física. Tem várias formas de violência. E quando a gente leva esse alerta, quando a gente fala que o feminicídio é uma morte anunciada, a gente consegue, enfim, fazer com que as mulheres denunciem. Então, a gente também tem situações pontuais de aumentos de números de casos de violência contra a mulher. Em feriados, nos locais com maior número de consumo de álcool e drogas, final de semana, final de ano, grandes jogos, há uma disputa importante, uma final do campeonato, seu time perdeu, aumenta a violência contra a mulher. Então, nessas questões pontuais, a gente também faz aquele alerta e diz, não é justificativa, porque ele bebeu, não justifica. Praticou a violência mesmo assim, é crime e precisa ser denunciado. E aí, quando a gente fala de violência contra a mulher, vale ressaltar que essa violência não é só praticada por companheiros, né, Susan? Exatamente. A gente sempre ficou naquela situação, mas como que é violência contra a mulher se não foi praticado pelo marido, namorado, ex, etc. Não. Ela fala duas modalidades, né? A violência doméstica e familiar. Sim. Então, pode ser praticada pelo pai, pelo irmão, por um tio, pela pessoa que tem convívio doméstico e familiar contigo. Então, é por isso que é muito importante, inclusive as medidas protetivas de urgência têm acompanhado isso e têm sido ampliadas as formas de concessão de medida protetiva de urgência. O que sempre fica muito claro é que a vítima precisa ser uma mulher. Como essa denúncia pode ser feita e quem pode fazer essa denúncia? Quando a Lei Maria da Penha foi criada, ela veio com os defeitos de fábrica, né? Primeiro que só a mulher podia denunciar. Sim. E no dia seguinte, normalmente a mulher desistia, porque chegavam para ela e diziam, olha, mulher é o pai dos teus filhos, tu acabou com a tua família, a mulher ainda se sentia culpada por ser vítima. Então, hoje não, qualquer pessoa pode denunciar. Minha vizinha está aqui gritando, vou ligar para o 190. Aqui constantemente tem um caso de violência contra a mulher, e aí, vez ou outra, vejo uma situação, então eu vou ligar para o 181, que é o Disque Denúncia, e fazer uma denúncia para que aquilo ali seja investigado.
Está acontecendo nesse momento e eu sou a vítima, tem um aplicativo, Salve Maria Maranhão, eu aperto o botão e aciono a polícia por georreferenciamento. Eu não quero fazer o boletim de ocorrência, estou passando por violência moral ou patrimonial, e aí eu quero só a medida protetiva de urgência. A gente pode fazer de casa, né? Tem tanto pelo site do Tribunal de Justiça, quanto do Ministério Público, quanto da Defensoria do Maranhão. Olha, várias possibilidades para fazer esse pedido. E, claro, a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas. E lá temos delegacia, Defensoria, Ministério Público, Vara, Patrulha Maria da Penha. Nós temos, gente, um alojamento de passagem que recebe as mulheres juntamente com seus filhos que estejam correndo risco de morte. Sim. Temos o atendimento psicossocial 24 horas. Então, todos esses serviços funcionando. E, nos casos das mulheres que optam por sair de casa, que não tenham renda até 2 salários mínimos, que estejam com a medida protetiva de urgência, têm acesso ao aluguel Maria da Penha, que é uma realidade. E para os casos mais extremos de feminicídio, que tenham deixado órfãos do feminicídio, uma lei estadual recente, né, que trata também sobre um aporte financeiro para que essas crianças e adolescentes que perderam as suas mães, muitas das vezes perderam seus pais também, que mataram a sua mãe, cometeram suicídio ou foram presos, que elas tenham um suporte necessário do Estado para conseguir ter uma vida de paz, com o acolhimento necessário e com o atendimento que vise todos esses âmbitos, porque o feminicídio, ele pode acontecer na família de qualquer um. É isso, Suzana. Obrigada por suas explicações e obrigada também por esse aparato que a Casa da Mulher Brasileira cada vez mais tem feito às maranhenses. É um lugar de muita consciência, de que as pessoas precisam entender que ali é o lugar dessa pessoa que precisa desse suporte. Muito obrigada. Nós que agradecemos e aproveitamos para convidar a todas e todos para fortalecerem a luta no combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. É isso. Eu conversei com a diretora da Casa da Mulher Brasileira, Suzana Lucena. Ana, eu volto contigo. Obrigada, Luísa. Obrigada, Susan. Parabéns pelo trabalho. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18 horas. Uma ótima quinta-feira para você.